Lance embutido no consórcio. Será que isso é bom de verdade? Fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te contar as vantagens e as desvantagens de um lance embutido. Eu vou abrir a caixa preta. Vem comigo. Eu sou Elisiane Ribeiro e há 10 anos ajudo pessoas a realizarem o sonho do imóvel próprio de forma parcelada e sem pagar por juros abusivos por meio do consórcio imobiliário. E hoje eu quero falar sobre o lance embutido. Muitas pessoas acham que o lance embutido ele faz milagre, mas não é bem assim. Você precisa entender que existem algumas regrinhas, alguns pontos que podem não ser tão bons assim, dependendo aí da sua estratégia. Legal? Então, o primeiro ponto que você tem que saber, lance embutido é o valor que você vai usar do próprio crédito, né, para contemplar o seu consórcio. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que esse valor do lance embutido, ele também é descontado, né, do seu saldo devedor. Então, um exemplo, fez lá um consórcio de R$ 1 milhão, né? Vai usar desse R$ 1 milhão, você vai usar 300 mil para ofertar de lance. E aí você vai resgatar R$ 700 mil, né? Então, vai descontar os R$ 300 mil do 1 milhão e vai ficar com 700 mil. As suas parcelas também vão baixar, então você vai ficar aí com uma dívida de R$ 700 mil, ok? Bom, o lance embutido, ele surgiu, né, lá em 1995, né, surgiu aí a lei do consórcio, a lei 11.795/08, aonde as administradoras elas começaram a enxergar aí um potencial de clientes, né, um potencial de pessoas que queriam comprar o consórcio, mas que não tinham um dinheiro, né, para dar de lance. E aí queriam o quê? Potencializar o lance com a utilização do próprio crédito. Então foi aí que as administradoras, né, começaram a colocar nos grupos de consórcios o lance embutido. O que é importante você saber? O lance embutido, o Banco Central, ele não dita a regra, né? As administradoras que se organizam e cada administradora coloca ali a sua regrinha para a utilização do lance embutido. Então, vamos supor, a administradora, ela estipula lá, em média, né, em médias, as administradoras, elas estipulam aí de 10% a 50%, né, de lance embutido. Mas, na média geral, fica aí em torno de 25% a 30%. Né? Essa é uma média geral aí da maioria das administradoras. Eu não gosto de utilizar, né, de consórcios onde o lance embutido ele é muito alto. Então, 50% eu acho o lance embutido muito alto. Então, acaba inflacionando aí os lances dos grupos, tá? O que você tem que ficar atento? Né? Tem que ficar atento às administradoras ou até mesmo o vendedor, né, que está te oferecendo isso, se ele não está, de repente, só mirando em um crédito maior, né, em só te vender algo, né, maior para ter uma comissão maior, para a administradora receber ali também uma taxa de administração maior, né? Então, você tem que ficar atento se o lance embutido ele vai potencializar o seu lance, se dentro da sua estratégia que você está montando, ele é bom para você, né? E não só ele é bom para quem está te vendendo. Tem que ficar atento, né? Muito atento com administradoras que aceitam, que não aceitam, na verdade, a contemplação só com o lance embutido. Né? Então, tem administradoras que é um lance embutido mais um dinheiro do bolso. Senão, você não, ela não, seu lance não é ofertado, tá? Então,
Qual que é a possibilidade, de repente, de contratar com um lance embutido e ter ali, né, o meu lance potencializado ou ter chances e possibilidades de ser contemplado, tá? Então, isso é muito importante que você faça aí, né, dentro do seu planejamento, da sua realidade. E o que eu mais gosto, que eu acho que, assim, é uma novidade que chegou e que está mudando aí muito o nosso mercado, né, o mercado do consórcio, que é os grupos com parcela reduzida, tá? Mais o lance embutido. Então, significa que você pode pagar um crédito X, vamos supor, eu posso pagar lá o crédito, contratar lá o crédito de 1 milhão, que eu tinha falado, né? Contratar lá o crédito de 1 milhão, mas pagar em cima só de 750 mil até ser contemplado. E mesmo assim, pagando só em cima dos 750 mil, eu ter a possibilidade de utilizar 300 mil desse crédito para dar de lance. É diferente dos grupos antigos, que eu tinha que contratar 1 milhão, pagar em cima de 1 milhão até ser contemplado, para poder utilizar os 300 mil. Hoje não. Os grupos novos, aí, média aí 1 ano e meio, né, principalmente da Porto Seguro, você consegue contratar um crédito com lance embutido, só que com uma parcela reduzida. Uau! Então, nesse mesmo exemplo, você não vai pagar em cima de 1 milhão até ser contemplado, você vai pagar em cima de 750 mil. Contemplou, aí o recálculo do seu saldo devedor em cima do seu resgate, dos 700 mil. Então, para mim, na minha opinião, essa é a melhor opção. Essa é a opção que eu utilizo, que eu faço para mim e para os meus clientes, tá? Outra possibilidade, né, que eu acho que você tem que ficar também atento existem grupos de consórcios que não têm o lance embutido. Tem vantagem esses grupos? Não tem? Isso você tem que analisar antes de entrar, porque depois que você está lá dentro, aí não tem como mais você, poxa, eu quero usar uma parte da carta para dar lance e não consigo. Eu vou ter que dar sempre com o meu dinheiro ou, de repente, com o FGTS, tá? Então, tem que ficar esperto. Qual é a vantagem? Um grupo que não tem lance embutido, ele tem uma taxa menor? Muitas vezes não. Um grupo que não tem lance embutido, ele tem um lance menor, as pessoas ofertam lances menores, então, dependendo da administradora, sim. Então, tem que ficar atento para ver se realmente vale a pena você entrar em um grupo onde você não pode utilizar nada do crédito, qual é a vantagem disso, ou já entrar em um grupo com a parcela reduzida mais o lance embutido. Essa é a opção que eu mais recomendo, tá? Ultimamente, dificilmente a gente vende aí grupos com parcela cheia para o cliente utilizar ali o lance embutido, porque acaba ficando muito caro para o bolso do cliente. Então, quando eu apresento essa opção com a parcela menor e a possibilidade do embutido, fica muito mais fácil, né, para o cliente decidir e entender que para o bolso dele é a melhor opção, tá? Agora, uma dica, né? Se você quer acelerar a sua contemplação, né? Então, às vezes, tem um dinheirinho ou não tem nenhum dinheiro, quer acelerar a sua contemplação, a melhor opção é sim você achar uma empresa que tenha o lance embutido, né, em no máximo aí 30%, fazer um planejamento de qual que é o valor que cabe hoje no seu bolso, dentro das condições com a utilização do lance embutido. Cabe hoje, 500 mil reais. Então, pega lá uma parcela cheia de 500 mil reais. Vai ser uns 3 mil e poucos reais por mês. Nossa, essa parcela fica pesada. Então, vamos pegar com a parcela reduzida, que aí a parcela já fica 2 mil reais e você ainda pode usar 150 mil da carta para dar de lance. Essa é a minha dica, para você utilizar o lance embutido só quando ele realmente entra como uma vantagem para potencializar e acelerar a sua contemplação, ou também como uma vantagem que gera uma economia.
Ah, de repente eu tenho um dinheiro lá que está aplicado, mas que eu não quero mexer nele agora. Se eu mexer, eu vou perder aí um rendimento que eu estava planejando de ter esse rendimento, enfim. Né? Então, de repente, utilizar também o embutido como uma forma, não só para quem não tem, mas para quem não quer, de repente, se descapitalizar nesse momento. Né? Ah, eu quero dar um lance embutido e mais um dinheirinho menor, um montante menor do meu bolso. Então, você consegue potencializar isso com um lance embutido, ao invés de dar só com o seu dinheiro e acabar se descapitalizando. Outra câmera escondida, né, que tem que ficar esperto. Tem a administradora que você precisa dar o lance embutido e mais um dinheiro do bolso, tá? Então, ela não contempla só com o lance embutido. Tem a administradora que, na verdade, a média do grupo não fica muito dentro das condições do lance embutido. Então, vamos supor, eu posso usar um lance embutido lá de 30%, mas a média de contemplação do grupo é 40%, um exemplo. Então, você precisa entender que pode ser que demore um pouquinho mais para você tirar só com o lance embutido. E aí, se você tiver 10%, 15% do bolso, fica mais fácil para potencializar isso. Mas não é uma regra isso da administradora, tá? Vai ser uma regra se você optar por uma administradora que não deixa você contemplar só com o embutido, tá? Então, média de grupo, média de lance é diferente aí da regra. Então, eu sempre, né, oriento, não, faz uma administradora onde isso não é regra, né? E sempre deixo claro, bom, a média do grupo, ela está um pouquinho acima do embutido. Então, o ideal é sempre a gente ofertar um pouquinho, ou com FGTS, ou com recursos próprios, para potencializar esse lance. Mas não é uma regra. Se você quiser ofertar só o lance embutido, você também pode. Eu já vi pessoas serem contempladas só com o lance embutido, né? Então, o grupo, às vezes, está vindo numa pegada um pouquinho mais alta de lance, e aí teve uma queda que ninguém sabe, ninguém explica, e a pessoa acabou e conseguiu ser contemplada. Então, para finalizar, vantagens do lance embutido: potencializar o seu lance, né? Então, se ele te beneficia, se ele traz uma aceleração na sua contemplação, ok, né? Muito bom utilizar. Escolher se possível, né? Uma administradora que tem o lance embutido livre, né? Então, você pode ofertar só com lance embutido e também com a parcela reduzida no crédito, porque aí você vai pagar menos até ser contemplado. Desvantagens do lance embutido: quando o vendedor ou a administradora está focando só na venda de um crédito maior, tá? Então, fuja. Quando você perceber que não tem nenhuma estratégia, que não tem nenhuma vantagem para você, né? De repente, aí não é a melhor opção. Tente contratar lance embutido de no máximo 30%. Fuja dessas opções aí de 50%, de grupos muito altos. Enfim, eu acho melhor você ficar em uma média de 30%, porque assim não inflaciona os lances não ficam tão altos dentro do grupo. Então, de desvantagens é isso. Só focar, organizar o seu planejamento dentro da melhor administradora que atende aí o seu perfil, com uma consultoria de experiência, nota 1000, né? Então, isso faz você ter um sucesso aí na contemplação e aceleração do seu consórcio, da realização do seu sonho, da compra do seu cantinho. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.